sente sua falta. E explicar para aqueles que estão ouvindo, talvez não pertencem à Igreja Adventista, nesse momento a igreja se divide em grupos. As crianças nas suas idades, né? Cada idade na sua classe. Aqui nós temos 6 classes funcionando e é o momento de estudar a Bíblia, desde a criança que nasceu até o velho de 71 anos como eu, né? A Igreja Adventista para estudar a Bíblia. E o assunto desta manhã é muito importante. Irmãos, algumas coisas que eu aprendi, eu recordei durante esta semana. Como que começa os 10 mandamentos? O primeiro verso, quem sabe? Eu já decorei quando era criança. O primeiro verso. Não, o primeiro verso. Então, antes do primeiro, tem um verso lá. Como é que é o primeiro verso? Número 1 lá de Êxodo 20. Êxodo 20, verso 1. Isto, salvou a classe, Francisco. Então, irmãos, antes de Deus proferir os 10 mandamentos, ele disse: eu tirei vocês de lá. Temos algumas lições nós aprendemos. Primeiramente, eu gostaria de fazer uma retrospectiva. Antes do Sinai, teve quantos meses? Ali diz que eles tinham caminhado, Êxodo 17, verso 1. Vamos ler a Bíblia. Êxodo 17, verso 1. Quem encontrar pode ler. Não, então é o 18, veja o 19, acho que é o 19, verso 1. Êxodo 19, verso 1. Quantos meses? No terceiro mês. Então, irmãos, 3 meses. O que aconteceu nesses 3 meses? Josimar, o que aconteceu nesses 3 meses? Lá para trás. Vamos começar com... Então, esse foi um evento, um dos maiores da Bíblia. O mar se abriu, irmãos. Antes disso, as pragas. Deus manifestando o seu poder, Deus humilhando os deuses falsos do Egito. E aí depois a abertura do mar. Antes do Sinai teve mais 2 momentos bem especiais. Faltou água. E a água que eles encontraram era água amarga. Aí depois Deus, com um pedaço de madeira, pediu para Moisés tocar na água e a água ficou doce. Então, irmãos, e outra coisa, tiveram fome e Deus providenciou comida. E agora, irmãos, o Sinai, quanto tempo eles ficaram acampados perto do Sinai ali, no sopé do monte? Quanto tempo? 1 ano. A lição falou. 1 ano. Então, irmãos, às vezes a gente não para ver alguns detalhes. Deus chama o povo agora para perto de si. Ele disse: olha, vocês estavam no meio de falsos deuses e agora eu convidei vocês para perto de mim. E aí, irmãos, o que aconteceu daí no Sinai? O monte... Primeiro Deus disse: olha, agora você desce, falou com Moisés. Você desce, fala com eles para se consagrar. Tomar banho, lavar roupa, se consagrem, não façam sexo nesses dias, se consagrem. E aí, irmãos, eles se consagraram.
E aí, quando chegou o dia, Deus disse para Moisés, coloca uma corda, um limite. Vocês não ultrapassem o limite e também não deixem nenhum animal ultrapassar o limite. E aí, irmãos, depois disso, quando chegou o dia, o monte fumegava. Houve relâmpagos, trovões, ouviu-se a voz de Deus e o povo, irmãos, se humilhou. Agora, irmãos, a primeira lição. Reverência. Irmão, será que nós não perdemos um pouco ou muito deste princípio daquele que se aproxima de Deus? Há pouco tempo atrás, Moisés esteve nesse monte também, quando Deus o chamou. Deus disse, Moisés, estou te chamando para uma missão. Mas quando ele viu a presença de Deus numa sarça ardente, o que Deus falou para ele? Tire as sandálias, porque o lugar que você está é terra santa. Irmãos, naquela igreja ali, a igreja velha ali, quando eu era criança, tinha um cabideiro bem lá atrás para tu pôr o chapéu, né? Não sei se alguém lembra disso. Na entrada, né? Irmãos, então, irmãos, é uma cultura há muito tempo, né? Tirar o chapéu para fazer oração. Eu queria falar isso. Irmãos, reverência. Irmãos, não é só tirar o chapéu. Irmãos, ao nos aproximar da presença de Deus, Deus espera reverência. Irmãos, deixar as coisas da vida lá fora, entrar aqui com reverência. Irmãos, Deus ensinou isso. A presença de Deus ali, irmãos, Deus mostrou que Ele é santo, né? E hoje, irmãos, a gente entra aqui, às vezes as crianças correndo aqui dentro, né? Lá de fora para dentro não tem diferença. Às vezes não tem. A gente entra na igreja, às vezes com a mente lá fora, né? Irmãos, a reverência. Não ficar saindo, entrando. Parece que estamos num local, irmãos, onde não tem nenhuma diferença. Irmãos, se nós acreditamos que Deus está presente, a minha aproximação da presença de Deus deve ter diferença, irmãos. Ele é santo. Os anjos lá no céu, irmãos, os seres celestiais estão dizendo o quê? Santo, santo, santo. Eles estão curvados perante Deus, né? A santidade, irmãos. Essa madrugada, irmãos, eu vi uma coisa linda, o céu estrelado. Estrelas mais brilhantes, estrelas menos brilhantes, umas mais longe, outras mais perto, né? Os cientistas, quando eles estudam isso aí, irmãos, eles falam coisas que a gente fica abismado, né? Irmãos, o poder de Deus. Agora eu vou contemplar as obras que Ele criou, irmãos. É o poder dEle, o trono de Deus está revestido de poder, de santidade e de amor. Então, irmãos, primeira lição. Reverência. Antes de Deus proferir os 10 mandamentos, Ele mostrou que a presença dEle é santa e o pecador tem que se aproximar reverentemente. Outra lição, irmãos. Antes de dar os mandamentos, Deus disse, eu chamei vocês para perto de mim. Irmãos, o Sinai, um ano ali no Sinai, a lição diz que o monte tem 2.285 metros de altura.
Hoje, irmãos, tem cristãos que anseiam a terra prometida, falam do céu, né? Falam da bênção de Deus, mas eles querem desviar do Sinai. É ou não é? Irmãos, a maioria dos cristãos desviam do Sinai por causa dos mandamentos. Então, irmãos, quantos pregadores estão desviando seus liderados do Sinai? Não existe terra prometida, irmãos, sem o Sinai. É ali que Deus mostrou quem Ele é e foi ali que Deus fez uma aliança, irmãos, conosco. Foi no Sinai. Então, por que muitos pregadores querem desviar do Sinai? Por causa de quê? Resumindo, né? Os outros mandamentos até que eles concordam, né? Mas, irmãos, não existe terra prometida sem o Sinai, sem Deus falando. Eu sou o Senhor que tirei você da terra da escravidão, né? Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Tem muita gente reunindo domingo de manhã e desviando do Sinai, irmãos. Eles não querem falar isso. Igrejas cheias de imagens. Eu acho que eu já falei aqui, né? Eu visitei em Santa Catarina uma igreja, dessas igrejas famosas lá os colonizadores, né? Chegaram ali, os alemães, lá não era alemão não, lá eram os poloneses. E aí fomos numa igreja, irmãos, em cima de uma montanha, ao redor da cidade. E ali, irmãos, coisa linda, a igreja. A gente entra na igreja, parece que a própria igreja chama a gente para o silêncio, né? Silêncio. E aí, irmãos, eu entrei com a minha filha, Simone, minha esposa, e o marido da Simone. Entramos ali, imagens, 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 imagens. Fomos entrando, né? Teto, tudo. Não. Irmãos, e lá na frente, em cima do altar, o maior santo lá, acho que desse tamanho assim, né? E uma luz para iluminar o santo lá. Não farás para ti imagem. E aí, irmãos, a minha filha, Simone, perguntou: pai, onde está Jesus? E a gente não achou. Irmãos, foi o que nós encontramos lá. Depois de dar uma volta, a gente encontrou num canto o crucifixo de Cristo crucificado ali, irmãos, pequenininho. Irmãos, não existe terra prometida sem o Sinai. Porque é ali que Deus fez, irmãos, a aliança dele conosco. Irmãos, e outra coisa que me chamou a atenção. Deus diz assim: vocês serão propriedade exclusiva minha. Irmãos, e nós pregamos que a igreja adventista é a igreja que Deus chamou para esse momento, para dar a última mensagem ao mundo, né? Apresentando inclusive o Sinai. E Deus disse: vocês são propriedade particular minha. Eu serei o Deus de vocês, e vocês serão a minha propriedade. Irmãos, eu fiquei pensando nessa semana, quando eu estudei, eu sou propriedade exclusiva de Deus. Ele fez esta aliança comigo, com você, ouvinte. Ele fez essa aliança
propriedade exclusiva. E quem pode continuar o verso? Para que anuncieis. Então, Deus chamou o povo de Israel lá no Monte Sinai, um ano passando orientações para eles, mostrando quem Ele é. E aí Deus disse: eu estou chamando vocês, fazendo um pacto com vocês, vocês serão minha propriedade, vocês agora vão anunciar. Irmãos, Deus não escolheu a nação porque era mais bonita, porque era maior, porque tinha... Não, irmãos, não era por isso. Deus chamou alguém para anunciar. Deus chamou você não porque você é o mais bonito do manteiga, né? Eu, pelo menos, não sou. Ele não chamou, irmãos, porque nós somos os mais inteligentes, não. Ele nos chamou, irmãos, para nos capacitar. Estou te chamando para você anunciar. O meu filho estava me falando hoje de manhã, no carro, que foi completado mais de 100.200 e poucas visualizações aqui na igreja em 4 meses. 4 meses que foi montado o canal, né? E 100.200 e poucas visualizações. Irmãos, a lição que eu estou transmitindo aqui está indo para muita gente, inclusive em São Paulo. Uma pessoa que está lá, que a Anitta deu estudo para ela, que ela está constantemente, ela assiste e reage. Então, irmãos, nós temos que investir, porque Deus nos chamou para anunciar. Deus nos chamou, irmãos, não para vir aqui dentro da igreja, ouvir, alimentar, irmãos, e sair daqui e esquecer dele. Numa região como a nossa aqui, qual a melhor maneira de anunciar? Uma delas, que eu acho a melhor. Qual é? Pode falar, eu sei que vocês sabem. Qual é? É uma delas, né? É um testemunho, irmãos. Por exemplo, aqui na região, todo mundo conhece todo mundo, né? Eu acho impressionante, irmãos, onde eu estou, eu nunca vi as pessoas. Oi, pastor, tudo. Irmãos, todo mundo me conhece. Eu não sei como, né? Mas, irmãos, que responsabilidade, o testemunho, né? Irmãos, Deus nos chamou para ser uma luz. Jesus disse: vocês são a luz do mundo. E ele disse: vocês, da agora para frente, vocês são propriedade peculiar minha. Nação santa. Povo escolhido. Deus disse: eu escolhi vocês. Antes da nação israelitas, quem Deus tinha escolhido? Muitos, né? Noé ele escolheu também, né? Ele escolheu ali Abraão, Isaac, Jacó. Agora, irmãos, Deus tinha um povo, uma igreja, uma nação, 2 milhões de pessoas. Deus disse: estou escolhendo vocês para ser a minha propriedade particular, exclusiva. E eu serei o Deus de vocês. Não mais os deuses falsos do Egito, né, que eles aprenderam, aquela nação ali que nasceu e se criou lá. Não é mais os deuses falsos que foram humilhados pelas pragas. Agora eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás os deuses diante de mim. Não farás para ti imagens. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. É mandamento, irmãos. É amor a Deus. Ele é santo. Ele demonstrou a sua santidade ao se revelar em todas as épocas da vida, né? A Bíblia lá, quantas pessoas quando se aproximaram de Deus: ai de mim, estou perecendo, por quê? Eu vi o Senhor, né? Então, irmãos, o mandamento a seguir fala sobre o sábado. A irmã já leu ali de manhã, né? Ali no começo.
Então, os 4 primeiros mandamentos da lei, que foram anunciados lá no Monte Sinai, é amor a Deus. Então, irmãos, a nossa devoção vertical. Eu e Deus. Irmãos, precisamos desta comunhão, irmãos. Vamos crescer, irmãos, tomar uma decisão. Vamos crescer em nossa comunhão com Deus. Por que, irmãos, não dedicar meia hora na madrugada, irmãos? Saia da cama. Olhe para o céu, irmãos. Abra o seu coração para Deus. É o melhor momento de abrir o coração para Deus, irmãos. Pessoalmente, quais são as suas preocupações? Depois que o Josimar disse que vai, já marcou data, irmãos, eu estou orando, falando com Deus. Falei, Senhor, não, a sua data é assim, é mais ou menos, né? Mas eu estou feliz com essa data, mais ou menos. Mas, irmãos, eu devo colocar isso perante Deus ou não? Irmãos, é o meu dia a dia agora. Eu disse, Senhor, esteja aqui presente, nós precisamos sentir aqui a Tua presença, a Tua proteção, né? O Teu cuidado. Irmãos, o que mais eu tenho orado, a minha comunhão com Deus, é pelas 4 netas que eu tenho. Numa época, irmãos, tão difícil, adolescência e juventude, num mundo tão mau, irmãos, com o celular na mão, o diabo preparando tudo para desviá-la do Sinai. Irmãos, a comunhão vertical, a minha comunhão com Deus, ela se traduz em estudo da Bíblia. Eu tenho que ouvir Deus, pedir para Deus abrir o meu ouvido e pedir também, irmão, sabedoria para eu falar também. Eu coloco para Deus os meus problemas, as minhas lutas, primeiro a minha família, oro pelo Dario. Falei, pai, está ali embaixo o Dario, né? Nossa família, pai, ele precisa de ti, me dê sabedoria, me dê amor, para poder cumprir essa missão, é a oportunidade que Deus me deu de tê-lo aqui. Aí depois, irmãos, eu lembro do meu cunhado ali, o Luiz, era pregador da igreja, e de repente, irmãos, ele desanimou, e agora está noutra direção, né? Nós já tentamos, meus irmãos, e tudo tentamos, né? Mas não adianta, tem que ser pelo testemunho. Irmãos, tem momentos que é pelo seu testemunho, pelo seu amor, que você pode alcançar alguém, né? Então, irmãos, comunhão com Deus, oração, estudo da Bíblia, dedique mais tempo para Deus. Aí depois, irmãos, a segunda tábua da lei começa como? Honra teu pai e tua mãe. Irmãos, então, o resumo da lei, Jesus disse, é amor. Amor a Deus e amor ao próximo. Eu pergunto, o que é mais difícil, amar a Deus ou o próximo? Irmã Nira, o que você acha? Irmãos, eu também não tenho a resposta. Por quê? Às vezes eu digo que amo a Deus, mas estou amando. Está vendo? Você está vendo? E ele está te vendo, né? Mas o meu amor a Deus pode ser falso também, né? Um amor falso. Irmãos, que olha, se eu digo que amo a Deus e não venho à igreja, não gosto de vir à igreja, o amor é verdadeiro?
Irmãos, não é. A não ser que eu tenha motivos que eu não possa vir à igreja, né? E o motivo, irmãos, é a doença. Irmãos, o motivo... Nada de porque está vindo a minha família do Rio de Janeiro, né? As minhas filhas estão vindo, os meus genros, lá de Santa Catarina. 1.600 e poucos quilômetros, então eles vão chegar aqui, eu não vou para a igreja, irmãos. Não é, irmãos. É amar a Deus sobre todas as coisas. Então, irmãos, se vier parente, vão para a igreja. Vão para a igreja. Se não vier, irmãos, deixa ele lá, deixa um pão lá para ele comer em cima da mesa, irmãos. E nós vamos, porque amor a Deus é eu estar dedicado na sua presença, irmãos. Então, essa é uma maneira de dedicar amor a Deus. Dedicar amor a Deus, irmãos, é eu gostar ou pedir pelo menos para Deus me dar amor pela sua palavra. Ler a Bíblia, irmãos, tem hora que a gente passa a madrugada inteira, você querendo saber um assunto. Pedir a Deus amor pelo estudo da Bíblia, né? E aí, irmãos, o que Josimar falou, pedir amor também pelo próximo. E começar com quem? Com a minha esposa. Eu peço a Ele me dar meu amor pela minha esposa. Somos 45 anos casados. Então, você vai me pegar ainda, porque quando eu morrer, aí você me pega. Vai, quando eu morrer, ele continua, ele vai me pegar ainda. Irmãos, eu preciso pedir amor por ela? Quem que está tentando me desviar a atenção e o meu amor e cuidado? O diabo. Pedir amor pela minha esposa, pedir amor pelo meu filho, né? Irmãos, e depois, pedir amor pela minha comunidade na igreja. Eu gostaria que todos aqui na igreja olhassem para mim e não tivessem uma barreira para me amar. A não ser a feiura, né? Mas o resto, né? Não ter nada, nenhuma barreira, irmãos. Eu peço, Senhor, que eu não crie barreiras entre eu e o meu irmão, irmãos. A segunda tábua da lei são 6 mandamentos. Está relacionada com o meu próximo, a minha família, os meus vizinhos, a minha igreja, a sociedade. Amar, pedir a Deus, Senhor, amar. Então, vamos combinar o seguinte, amor a Deus e amor ao próximo. Tudo depende de Deus, não tem nada mais fácil, né? Só a presença de Deus na nossa vida vai nos capacitar para a gente amar a Deus e ao próximo. A lição falou também, irmãos, de alguns versos difíceis. Paulo disse assim, o fim da lei é Cristo. E aí, irmãos, o que você aprendeu? O que você pode responder, Daria? Então, você está certo e é isso mesmo, mas como é que eu vou explicar esse verso para os outros? Irmãos, a lição falou que tem ali a palavra, o fim, a tradução seria o seguinte, o objetivo final é Cristo, né? Ela me aponta para Cristo, né? A lei é um pedagogo, a Bíblia fala do paidagogo, né? É alguém que me conduz para Jesus. A lição diz que a lei é um espelho. Aí a gente olha no espelho, o que você vê? Você vê você. E se o rosto estiver sujo? Então, mas vocês sabem disso, o espelho limpa? Não. Mas o espelho me mostra que eu preciso de quê? De água, sabão, para limpar, né? Então, irmãos, a lei é nesse sentido. Ela me apresenta a minha condição e me conduz a Cristo para Ele resolver o meu problema.
Eu nunca serei, mas nunca chegarei a Canaã se não for pelo Sinai. O Sinai tem que vir antes. Porque é Deus quem opera em nós o querer e o efetuar. Paulo disse. Irmãos, não adianta eu querer ser um cristão sem comunhão, sem buscar Jesus na minha vida. Senhor, faça de mim um fiel adorador. Faça de mim um bom marido. Né? Faça de mim, Senhor, a minha mãe, quando eu tenho uma irmãzinha que morreu. Ela tinha 1 ano e meio. Acho que vocês sabem disso, né? Ela morreu afogada ali no córrego do Manteiga. Esse mês passado eu mandei fazer a sepultura dela lá. E do papai e da mamãe também. Quando ela caiu na água, a minha mãe correu, né? E a minha irmã estava em casa, minha mãe disse, cadê a Lídia? Era o nome dela, né? Aí a minha irmã disse, ela foi para aí, nós estávamos do outro lado ali capinando. Aí a mãe lembrou do córrego, tinha uma tábua lá para passar em cima do córrego, né? Tinha um poço ali. E a minha mãe correu lá, já preocupada, ela pode cair lá dentro, e estava lá dentro. Estava se batendo lá no fundo. Minha mãe tirou, e aí não tínhamos nenhum conhecimento do que fazer. A mãe jogava para cima, e virava de cabeça para baixo, e gritava. E aí eu me lembro que a mãe fez um pedido para o papai. Quando ela viu que estava a situação difícil, ela disse, José, ore. A minha mãe confiava nas orações do papai. Tem mulher que não confia na oração do marido. E eu peço a Deus ajuda, né, para que meus familiares, né, minha esposa e meus filhos possam olhar para mim e confiar nas minhas orações. Isso vai acontecer, irmãos, a atuação de Cristo na minha vida, mudando o meu jeito de ser, mudando o coração. E aí, irmãos, eles vão enxergar isso. Então, sem Cristo, irmãos, não tem mudança, não adianta. Você não vai mudar nunca, sem você buscar esse poder, buscar comunhão, buscar sabedoria, né? Discernimento, pedir, Senhor, dê discernimento para viver, né? Essa semana eu fui ao médico em Itarana, e antes de eu ir, de madrugada, eu falei, Senhor, o meu dia vai ser assim, tenho planejado ir a Itarana, vou encontrar com o médico. Senhor, me dê sabedoria, minhas palavras. Irmãos, nós precisamos dele. Eu não vou pedir só proteção, para não bater o carro, para ir e voltar em paz, eu também peço. Mas, irmãos, eu vou para lá para quê? Só para ver se meu coração está bom, ele é um cardiologista, né? Ver se eu estou bem de saúde, irmãos, mas eu não tenho nada mais a oferecer para o médico. O consultório dele, quantos conhecem ele lá, o doutor Nilson? O consultóriozinho dele está cheio de estátua, né? Cheio de santo, né? Irmãos, ele precisa ouvir de Deus? Precisa. Um dia ele falou, estava olhando para o papai lá, ele falou, eu admiro vocês, o cuidado que vocês têm com ele. Mostrei algumas fotos, eu abraçado com o papai, né? E tal. E ele disse, é uma inspiração para mim, que meu pai também está velhinho, eu preciso. Ele disse, esse final de semana eu vou lá. Está meu pai em Vitória, porque eu vi que vocês têm esse carinho pelo pai de vocês. Então, irmãos, eu tenho que pedir qual é o seu desafio no dia. Você vai ao médico? Você vai a São João fazer compra? Aonde nós vamos, irmãos? Então, esse é o assunto das minhas orações de madrugada e deve ser da nossa. Senhor, o dia vai clarear e eu tenho desafios, eu vou falar, eu vou entrar em contato com pessoas. Senhor, mande poder e sabedoria para eu glorificar o teu nome nessas coisas, irmãos. Isto é a comunhão vertical e a horizontal vai acontecer daí. Então, irmãos, terminando, o Sinai.
Não tem Canaã sem o Sinai. Não só por causa da lei, mas um convite de Deus para a gente se aproximar dele. E aí, irmãos, do Sinai até Canaã, Deus continuou, mas eles, na aliança que Deus fez, Deus pediu, agora vocês vão obedecer a aliança, né? Por amor. Por tudo que eu fiz agora vocês devem me obedecer e seguir os meus mandamentos. Então, irmãos, o que a lição nos ensinou? Os mandamentos de Deus é amor. Amor a Deus e amor ao próximo. E eu preciso de pedir isto, porque sozinho não vai funcionar. Que Deus nos abençoe, né?